Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo da SOBRAP, Sociedade Brasileira de Proteção Humana. Fica com a gente! No vídeo de hoje nós falaremos um pouco do que é a SOBRAP. Você sabe o que é a SOBRAP, Sociedade Brasileira de Proteção Humana? Você sabe qual a finalidade de existência, o jeito de ser SOBRAP? Se você ainda não sabe, e se você ainda não conhece, fica com a gente, porque nesse vídeo a gente esclarece tudo para você. Pessoal, para começar a nossa conversa, eu acho importante destacar que nós não inventamos nem a roda e nem a pólvora, ou pouco menos reinventamos a roda ou a pólvora. Esse tema, segurança humana integral, ele já vem sendo discutido por diversos especialistas em várias partes do mundo e já existem diversos trabalhos acadêmicos também em todo o mundo, inclusive no Brasil, sobre essa questão da segurança humana integral, ver o ser humano em 360 graus. Então nós não estamos inventando moda nenhuma, nem criando coisa nova. Isso já existe, tem muita gente pesquisando, muita gente trabalhando em cima disso. Então o conceito de proteção humana, que nós utilizamos no nome Sociedade Brasileira de Proteção Humana, é algo que já vem sendo pesquisado, já vem sendo trabalhado, e apenas nós adequamos, ao invés de segurança humana integral, colocamos proteção humana. E isso a gente define muito bem lá no nosso artigo acadêmico, que está no Diretório de Artigos Passeio Direto. E aí nós observamos o ser humano sobre esses diversos aspectos, como essa figura, esse layout aqui do corpo humano e suas diversas funções. Ou seja, nós temos aqui o sistema venoso, nós temos aqui o músculo esquelético e nós temos aqui toda uma estrutura desse corpo que definimos como, então, todas as ações da Sociedade Brasileira de Proteção Humana, focados em todos os aspectos desse ser humano. Ou seja, o ser humano em 360 graus, que tem diversas necessidades, que já são conhecidas, e aí tentar contemplar algumas delas, porque é impossível contemplar todas, e fazer com que esse desafio e essa missão da SOBRAP, ela tenha condições de alcançar esse ser humano desta mesma forma. De igual modo, a SOBRAP, ainda tem muita gente que nos pergunta por que a gente tem tantos desses, o pessoal até confunde muitas vezes com outras instituições, mas não são. Um corpo, muitos membros, um edifício, muitos andares, um pão, diversos ingredientes, mas sendo o mesmo conteúdo, ou seja, o corpo, o edifício e o pão. A SOBRAP, portanto, ela tem os seus diversos organismos, que nós vamos ver mais adiante, justamente para tentar continuar fazendo o seu trabalho com a maestria que lhe é peculiar, sempre pensando o ser humano em 360 graus. Então, conforme dissemos, nós temos aqui o nosso schedule, ou seja, o organograma da SOBRAP, Sociedade Brasileira de Proteção Humana, com seus diversos organismos. Temos aqui o logo antigo da SOBRAP, aqui o trabalho da Universidade Corporativa SOBRAP, com seus cursos que tem ajudado muita gente. O NUPREC, que dispensa comentários, porque já tem registro de centenas de atividades em todo o Brasil relacionado ao segmento de proteção e defesa civil, bem como a redução do risco de desastres, servindo de modelo para diversas defesas civis do Brasil, inclusive sendo certificados por algumas delas e pela Defesa Civil Nacional por ações de grande relevância social. Temos aqui a Câmara Eclesiástica Nacional, que também desenvolve um trabalho extraordinário no meio eclesiástico, a SAEB, que é a Sociedade Amigos do Exército Brasileiro, a Escola Superior de Capelania e Missões, a ABRAES, Academia Brasileira de Escritores Cristãos Evangélicos, muito bacana, que tem também certificado, muita gente boa aí que escreve e que publica artigos de muita qualidade.
A Renacom, que é a Rede Nacional de Comunicação Cristã, que agora passa a ser denominada Comunicações Sobrap. Os organismos menores aqui, que são ações. Temos os organismos e aqui as ações relacionadas a esses organismos. Como, por exemplo, na SAEB, a Sociedade de Amigos do Exército, nós temos aqui o Colegiado Integrado de Outorgas e também o CAEDIM, que é o Corpo Acadêmico em Direito Militar. Como nas ações da Escola Superior de Capelania e Missões, nós temos aí a Capelania Policial 3I e o Fórum Brasileiro de Capelania. E aí temos também os parceiros estratégicos que nos dão suporte diretamente, dentre outros que não estão relacionados aqui, como é o caso da Segurança e Saúde do Trabalho da Universidade Federal de São Paulo, né, a Escola de Comando lá do Unicesd, que é o SESI, o Centro de Estudos em Direitos Humanos e Segurança Pública, a Capelania da Força Tarefa Brasileira, enquanto durar lá a nossa participação, o TEOPEM, também a Polícia Mirim de Boquira e a CPMB, que é a Academia de Capelania Pré-Militar do Brasil, que também desenvolve um trabalho extraordinário e é um grande parceiro de nossas ações. E aqui nós temos então o Top 5, ou seja, o Top 5. O que de fato faz a Sobrap? Essa é a grande pergunta que a gente tem que responder quase que constantemente. As pessoas, mesmo a gente publicando, mesmo a gente falando, mesmo havendo uma série de trabalhos, sempre alguém pergunta para a gente o que é que a Sobrap faz. E aí a gente, mais uma vez, esclarece isso através desse Top 5 e Top 5, que são top das atividades da Sobrap. Primeiro, top 1, publicações, informações informativas institucionais, como, por exemplo, a revista Sobrap, artigos científicos que nós publicamos, são mais de 30 artigos científicos publicados. A Sobrap, aí, a cada 3 meses, uma revista fantástica que traz temas aí atuais e pertinentes às grandes necessidades do ser humano. As apostilas que nós criamos, folhetos para o trabalho, principalmente da educação em direitos humanos, defesa civil e etc. Os marca-páginas aí de educação focado principalmente na capelania policial, ideias para novos projetos, ou seja, provocações, livros que nós já escrevemos e que algumas pessoas pensavam que a gente tinha escrito para ganhar dinheiro, quando na realidade a gente não ganhou um único centavo do que a gente investiu, porque a gente criou esse trabalho justamente para atender algumas das necessidades desse ser humano em 360 graus, ou seja, fornecer literatura de qualidade e fazer o seguinte, fazer provocações, porque nós iniciamos, se alguém vai fazer depois, aí já não é mais com a gente provocou, fizemos a nossa parte, agora dar continuidade é com cada instituição, com cada grupo social ou com cada grupo profissional que foi provocado com essa finalidade. No top 2 são manifestações institucionais, e a gente coloca aqui ofícios, manifestações solidárias de pessoas que foram presas indevidamente e haviam robustas provas e o Poder Judiciário e alguns delegados muito mal informados e outras instituições muito mal instruídas acabavam condenando ou até prendendo pessoas injustamente. E aí, se não tiver alguém que fale, seja os programas que estão na televisão ou algumas instituições clamarem por essas pessoas, esquece. Às vezes nem advogado consegue fazer muita coisa. No Senado, no caso do Mendonça lá também, né, do André Mendonça, a gente fez manifestação também junto ao Senado Federal, né? Quando a polícia trabalha bem, a gente fala bem da polícia, quando a polícia trabalha mal, a gente vai lá, tenta saber o que está acontecendo e também se manifesta para que as pessoas entendam que as instituições precisam trabalhar dentro da legalidade, né? E também a questão do voluntariado consciente integrador, que é o que a gente faz com muito carinho. No top 3, mentoria, consultoria, assessoria a instituições e projetos, que vai colaboração com as instituições desde sanar algumas dificuldades que algumas pessoas e algumas instituições têm em entender e interpretar a lei, sobre estatutos sociais, dúvidas com documentos, assessoria eclesiástica em capelania, gestão eclesial e incentivo à autonomia e o voluntariado consciente integrador. Recentemente nós tivemos 2 demandas aqui, uma demanda que chegou de Alagoas, de um pessoal que trabalha com bombeiros civis e voluntários numa determinada cidade, mas tinha muita dificuldade de saber como proceder para fazer a publicação de uma lei municipal.
E aí o pessoal entra em contato com a gente, isso não é o primeiro nem o último caso, e são diversos que a gente sempre recebe de pessoas que precisam dessa assessoria. Semelhantemente, é um que precisa de um regimento interno, é outro que precisa de um estatuto social porque tem dúvida de como fazer, e o pessoal recorre a gente aqui. E mesmo sabendo e mesmo sendo muito trabalhoso, a gente consegue um tempo para poder fazer uma análise e poder dar um despacho que seja um mínimo interessante para aquela pessoa poder seguir o seu trabalho com mais tranquilidade. E não são poucos os trabalhos, não são poucas as pessoas que a gente tem ajudado nesse sentido. No top 4, certificações integradas e reconhecimento de valorização institucional. Pessoal, faltou ali a palavra profissional, porque nós temos certificado muitos profissionais, visando o quê? Incentivar o trabalho que eles fazem e o trabalho que eles pretendem fazer para que eles possam continuar tendo pelo menos o incentivo, a gana necessária para continuar fazendo o trabalho que eles fazem. Aí nós temos os certificados, as laureas, diploma de mérito, temos as medalhas que nós mesmos criamos, nós não usamos medalha de ninguém, nós usamos as nossas próprias medalhas que nós criamos, sempre tentando fazer as nossas provocações e também modelar esse incentivo às instituições e às pessoas. E no top 5 nós temos educação, formação e apoio a causas e atividades sociais comunitárias, como por exemplo, o apoio logístico, financeiro, organizacional e também colaboração ativa, como é o caso do Médicos Sem Fronteiras, que nós, além de colaborarmos, divulgando o trabalho e sendo multiplicadores voluntários, nós também colaboramos financeiramente, com Médicos Sem Fronteiras. O movimento TJCC, que é Todos Juntos contra o Câncer, que envolve aí laboratórios, instituições, empresas, ONGs de diversas partes do Brasil e do mundo e que desenvolve um trabalho fantástico que a gente apoia também. Todos Juntos contra o Câncer, né? O Celafix também, que é um outro organismo lá de São Caetano do Sul, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e que desenvolve um trabalho fantástico aí sobre educação física no pós-Covid, ou seja, todo movimento importa, todo movimento interessa. E é interessante que o ser humano esteja em movimento para ganhar mais saúde, mais autonomia e envelhecer com pelo menos o mínimo de autonomia necessária para não ficar dependendo muitas vezes de outras pessoas. E o principal, né, gente? Ter saúde, porque isso é o que mais nos importa. E aqui, por fim, mas não para terminar, como a gente sempre diz lá nos nossos escritos, nós temos o Colegiado Integrado de Outorgas, que é uma das ações lá da Sobrap, que visa justamente auditar e dar legitimidade às certificações. E aí nós temos 3 tipos básicos de certificação. Primeiro, as certificações auditadas. Segundo, as certificações indicadas. Terceiro, as certificações institucionais. As certificações auditadas são aquelas que precisam de auditoria para serem certificadas, como é o caso do selo ambiental, o Performance Premium, que precisa que nós realizemos um processo de auditoria via FADAB, que é uma ficha de avaliação, para que nós possamos fazer então a respectiva certificação ambiental. Nas certificações indicadas e nas certificações institucionais que estão dentro do mesmo ramo, o que acontece? O Colegiado Integrado de Outorgas recebe a solicitação e aí essa solicitação ela vai para uma conferência inicial. Nós vamos ver realmente se aquela pessoa, se aquela instituição, ela tem credibilidade, que se de fato ela merece aquela certificação. Encaminha, então, depois de realizar essa conferência inicial para a secretaria, para os devidos apontamentos, onde lá também é feita uma segunda conferência para convalidar todos os dados que foram emitidos durante aquele primeiro processo de conferência inicial. Depois disso, a secretaria faz um registro no livro competente, que é um livro robusto, onde nós mantemos todos os registros de todas as nossas certificações. Se você vê certificado por aí que não tem número de registro e aí você liga para cá ou manda um e-mail e não tem confirmação, não é certificado da Sobrap e de nenhum dos nossos organismos. E aí a diretoria, após todo esse processo de conferência, ela autoriza a confecção e solicita a publicação. Aí nós temos 2 tipos básicos de publicação. Primeira publicação é no nosso boletim interno. Segunda publicação
na revista Sobrap, na edição posterior à emissão do certificado. Ou seja, se o certificado ele é emitido em outubro ou novembro, consequentemente, ele vai ser publicado, lá o nomezinho de quem recebeu o certificado ou da instituição que recebeu o certificado, na revista Sobrap de dezembro. Porque a nossa revista Sobrap, ela é trimestral, como todos vocês já sabem, e aí lá nós temos uma parte chamada publicações oficiais, onde essas publicações são registradas. E aí o certificado pode ser entregue ou enviado ao agraciado, dependendo da situação e da circunstância. Se houver algum evento que nós possamos estar junto, promovendo aí essa certificação, faremos essa certificação. Se não, nós enviamos a certificação ou pelo correio ou por e-mail para que o agraciado ele possa receber a sua medalha, a sua certificação. Lembrando sempre que a gente não dá vazão para fazer eventos de grande monta, essa coisa toda, porque gasta-se muito. Com o dinheiro que eu faria hoje, um evento para fazer certificação, salvo as devidas proporções e as devidas considerações, eu hoje consigo atender mais de 100 famílias com cesta básica. Então eu prefiro, pelo menos aqui nós, na Sociedade Brasileira de Proteção Humana, eu prefiro atender essas 100 famílias, colocar comida na mesa dessas 100 famílias, do que fazer o certificado bonito e pomposo e de repente fazer aquele evento bonito e pomposo, sendo que o homenageado, a pessoa que vai receber, vai ser honrado da mesma forma e com a mesma presciência. Quer dizer, a mesma preciosidade. E isso para a gente é o que importa. É poder certificar com qualidade e certificar com legitimidade e certificar com certeza pessoas que têm grande competência e que entendem muito bem essa postura e essa posição da Sobrap, Sociedade Brasileira de Proteção Humana.